Chegamos agora para falar sobre o Quarteto Fantástico. Quem não estava na expectativa para essa produção estava vivendo errado, né, Nerds? Porque nesse último mês aí de julho, esse mês que estava vindo recheado de produções sobre aí Jurassic World Rebirth, que a gente já falou aqui, né? Esse Jurassic World Recomeço, também sobre aí Superman, que também era outra produção que vinha com tudo, e Quarteto Fantástico vinha nesse embalo também dessas produções, que com certeza era um dos mais esperados. E a gente vai falar aqui sobre justamente essa produção de Quarteto, como está Galactus, este vilão, um dos maiores aí dos quadrinhos, e qual é a representatividade dele para dentro do MCU, e como foi essa primeira aparição aí dos Quatro Fantásticos, agora integrado dentro do universo da Marvel, dentro desse MCU também, qual vai ser a representatividade deles, o que eles vão trazer de novo, e como foi essa produção para ir para a Marvel, como é que tá sendo. Vamos falar aqui hoje para vocês também das cenas pós-créditos, né? Porque a gente tem que falar de formação também, o que traz e qual é a conexão diretamente às novas produções da Marvel. Então, se você gosta de ficar bem atualizado, se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente sempre traz aqui as nossas críticas com relação às novas produções que chegam aos cinemas, aos streamings, e também trazemos dicas de filmes, séries, livros, animes e muito mais. Passa aqui também na descrição, confere aí os nossos links para a Revista Tempo, Portal Webterra e Gerais News, onde a gente também leva, além daqui, muito conteúdo nerd através desses portais. Aqui embaixo também na descrição você confere aqui também os nossos links para as redes sociais e também aí para o nosso Spotify Nerd Clube Rádio, que toda sexta-feira, na Rádio Unimonte 101,1 aqui de Montes Claros, você confere às 18 horas o nosso programa e depois você pode também conferir aqui os nossos episódios disponíveis aqui embaixo nos links, beleza? Aqui do Spotify. Dito isso, agora eu vou falar para vocês sobre Quarteto Fantástico aí, os primeiros passos dessa família dentro do MCU. Vamos contar primeiramente sobre a família em si, né? Cada personagem aí, eu começo justamente pelo Tocha, né? O cara que me surpreendeu aí, o Johnny, porque o Johnny, ele sempre foi um personagem que eu gostei dentro aí dos Quatro Fantásticos, por ser o mais jovem, por ser o mais engraçado, mais sátrico, mas essa versão aí dos primeiros passos, né, de Quarteto Fantástico, traz um cara que, ao contrário aí do primeiro, né, do Chris Evans, traz um pouco mais de sabedoria para o personagem. Antes, o do Chris Evans era mais galinha, mais comédia, fazia muita piadoca. Esse não, ele gosta de fazer piada, ele é engraçado, ele também é, principalmente, um cientista muito inteligente, e isso faz conexão justamente com duas vertentes desse personagem, que é o lado dele conquistador e também o lado dele cientista, porque ele faz justamente a sua expertise ali para conquistar a surfista prateada. Imagina, o cara já é um super poderoso, né? Já conhece todo mundo aqui da Terra, mas chega uma mulher prateada, ele fica encantado com ela, e aí é o primeiro passo justamente dessa produção, aí que é ele seguir a surfista prateada. Mas antes da gente chegar nesse ponto aí, é importante eu falar para vocês como foi o primeiro momento desse filme, que é justamente a integração, a história dos Quatro Fantásticos após 4 anos. Porque a apresentação deles é basicamente como verossemelhante àqueles programas que tinham antigamente musicais, sabe? Que apresentavam bandas. E lembra um pouquinho até os Beatles, como foi assim apresentado dentro do trailer. Ele é muito mais ainda esmiuçado dentro desse filme e consegue trazer duas experiências, apresentar eles como se fosse uma banda, mas também como se você estivesse folheando quadrinhos. É bem essa cara. Eu acho que o Quarteto eles conseguem exemplificar isso como mais tom de quadrinho até mesmo do que Superman. É como se você estivesse olhando ali as aventuras do Quarteto Fantástico vencendo os vilões. Tem várias aparições de vilões nesse momento, né? Eu achei que eles fossem aparecer no decorrer dentro do filme, mas é nesse momento em que eles aparecem. O Homem Topeiro ele tem um destaque maior, né? Porque inclusive ele vai ter uma participação muito grande dentro desse filme, né? Porque é um momento ali em que os Quatro Fantásticos vão se ver meio perdidos contra Galactus. E eu acho bem interessante esse momento, em que também tem a Sue Storm como uma espécie de porta-voz do Quarteto Fantástico, e não só porta-voz, mas como uma diplomata. Eu gostei disso dela. E a gente vai ver também o Reed Richards nessa mesma toada. Ele é um cara também que é o líder do Quarteto Fantástico, junto com a Sue. Então, temos aí o pai e a mãe, como eu falei no último vídeo, né? Eles liderando
a família. Isso é legal. Eu achei que Quarteto, eles não foram na questão de militância. Eles foram justamente na questão de família. O filme é todo empregado como família, e essa é a história dos Quatro Fantásticos, de fato, dentro dos quadrinhos. É uma família, e uma família de cientistas, e que vive problemas, assim, totalmente fora do comum, assim como os Jacksons. Lembra também, tem essa vertente muito Jackson. Eu acho que Quarteto Fantástico bebe de várias fontes da cultura pop, tanto Batman com relação ao carro. O carro tem uma pegada meio Batman, assim, meio Jacksons também. E também tem uma pegada também um pouco com relação a alguns filmes da cultura pop. Interestelar, tem também aquele filme da Sandra Bullock. Tem uma pegada toda, assim, bem cultura pop, sabe? Eu achei bem interessante isso. Também traz um pouco de vertente de Star Trek, né? Aquela questão do homem ir além da fronteira, né? Além do esperado, conhecer o espaço, o inesperado. Tem muito isso, sabe? Eu tava vendo a qualquer hora deles fazer uma referência mais clara ainda sobre Star Trek, porque dá esse tom, dá essa entonação. A questão também deles viajarem para o espaço para ir de encontro ao Galactus, tem muito também essa questão de Star Trek, né? E eles não vão para combater, mas sim para explorar, né? Para conhecer. E o Galactus manda, né, a Surfista Prateada como uma espécie de ameaça, como uma espécie de aviso, né, que eles vão ali, que o Galactus vai vir para consumir a Terra. E o Galactus, ele tem uma fome insaciável. Ele já falou ali bem claro e de bom tom dentro da produção, que ele fala, eu tenho uma fome insaciável, eu já fui pequeno como vocês. Ele fala que tem alguém que está por trás dele, o que é mais interessante e que isso gera uma curiosidade. E lógico, a gente vai fazer outros vídeos falando sobre essa questão, né, e principalmente outras que nós vamos falar aqui hoje com relação à cena pós-crédito. Então, assim, a gente vê que a família está muito integrada, né? Eles têm um tom muito leve. O Ben, ele não é ranzinza, introspectivo como o Ben de 2005. Ele é um cara que é mais alegre, mais pra cima, tem uma certa piadoca com o Urso, aquela série em que o próprio ator que faz o Ben faz parte, né? Ele cozinha em Quarteto Fantástico. Eu acho isso muito legal. Isso inclusive mostra dentro dos trailers. Isso é mais esmiuçado dentro da produção. O combate entre Galactus e o Quarteto, lógico que seria bem complicado de fazer, até porque a gente está falando de um grande vilão, um vilão absurdo, comedor de planetas, mas eu acho que eles conseguem contornar a situação justamente com o Franklin, que é a grande chave deste filme, e eu acho que é a grande chave para dentro das próximas produções, né, com Vingadores Guerras Secretas e também a próxima produção de Vingadores. Então, assim, o Franklin, ele é o início de uma nova fase da Marvel, né, até porque a fase 5 se encerrou. E o Galactus, ele é esse vilão que vai compor essa fase nova da Marvel, talvez até trazer o Kang de volta. Mas ele ali naquele momento, ele quer saciar sua fome com o Franklin. E ele quer barganhar ali com a família o poder do Franklin. Obviamente, ele quer ter o Franklin para ele, para usar todo o poderio desse menino, que tem assim um poder gigantesco, né? Maravilhoso. E mais para frente eu vou mais contar sobre ele em outro vídeo. Mas sem dúvida nenhuma, o Franklin é a peça-chave desse filme e o Galactus quer ele. Então, os quatro, né, têm a ideia de fazer uma cilada, né, para trazer o Galactus para dentro de Nova York ali naquele momento, e que eu achei muito bacana. Assim, lógico que tem seus deslizes essa produção, mas a cilada ficou bem interessante porque eles colocam o bebê como isca, né, e tem um momento mãe e filho que traz justamente à tona tudo que o filme empregou a todo momento. Como eu falei, é um filme muito família, né? Eu acho que, principalmente o Reed Richards, para mim, ele é o paizão, ele é um cara racional, mas ele tem o lado emocional dele, e que naquele momento ali, onde a Sui está enfrentando o Galactus, basicamente que sozinha, e é aquela questão da força da mãe para proteger o seu filho, o Reed também está ali por trás como pai auxiliando. Eu acho que o Pedro Pascal, ele entrega muito bem o seu Reed Richards, apesar de que naquele momento em que ele confronta o Galactus, eu achei ele assim, muito nerfado dentro da produção, né, porque a gente sabe que ele estica muito, né? Eu achei que ele fosse mais usar o seu poder. Ali naquele confronto eu achei ele muito fraquinho, mas
ele de fato ele ainda entrega o personagem. E a Sui, para mim, ela é a personagem que mais entrega dentro dessa produção, sem ser a questão da militância, né, de mostrar que ela é a líder, né, e tal. Eu gostei muito disso. E no momento em que ela se vê fragilizada, o bebê, o Franklin, mostra de fato o seu poder. O que a gente vai falar aqui também é sobre a cena pós-crédito, né? Primeiramente, eles montam um buraco de minhoca e jogam justamente o Galactus em algum universo que a gente não sabe onde, não sabe se é o nosso, se é em outra terra, o que vai acontecer. Aquela cena pós-crédito de Thunderbolts ficou meio que avulsa depois desse filme, porque as duas cenas pós-créditos não fazem conexão a justamente aquela cena pós-crédito de Thunderbolts, e, na verdade, a cena pós-crédito apresenta mais de Guerras Secretas do que da cena pós-crédito de Thunderbolts. Talvez seja uma das grandes decepções de muita gente aí que vai aos cinemas, porque, na verdade, aparece de fato o Doutor Destino, o novo, né? O cara que vai estar aí à frente, aquele Robert Downey Jr., que vai estar aí à frente desse vilão, só que não aparece ele de fato, só aparece ali, como diz o outro, o vislumbre dele ali, né? Só ele de lado e um pouco da máscara, não mostra a sua face, ele não tem nada ali assim que entrega a ele ali ainda, mas ele quer pegar ali o Franklin, né? Que, como eu disse, o Franklin é o futuro da Marvel a partir de agora. Mas, e a Sui ali tentando proteger. A segunda cena pós-crédito é uma referência à animação da década de 60, né? Da década de 80 ali, fez boa parte aí da infância de muita gente, mas não tem nada que entregue, né? Nada de novo. E não faz conexão justamente à cena de Thunderbolts. O que deixa todo mundo curioso são duas perguntas. Aonde foi parar Galactus? Onde eles jogaram ele? Em que local? Que buraco de minhoca foi esse? E também, como será essa conexão daquela cena pós-crédito de Thunderbolts e a chegada dos Quatro Fantásticos, obviamente, aqui à nossa Terra? E isso fica as perguntas no ar. É lógico que a gente vai gravar mais, vamos falar mais sobre o Quarteto Fantástico, mas eu quero saber aqui de você, o que você achou do filme. Eu gostei muito, muito mesmo. Deixa aqui o seu comentário, é sempre importante contar com sua participação. Se inscreve no nosso canal, deixa esse like para dar essa força pra gente. Aproveita e confere aqui os links aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Eu fui.